Bom, e agora sim a gente fala sobre as implicações da vitória de Donald Trump aqui para a gente no Brasil. Apesar de as últimas pesquisas antes do pleito terem mostrado uma disputa extremamente acirrada, o resultado não deixou de ser uma surpresa com a eleição de Donald Trump. No Brasil, a vitória do magnata dividiu opiniões. Nas ruas, não existe um consenso sobre como o país pode ser afetado depois que as novas políticas do bilionário forem implementadas na Casa Branca. É um retrocesso enorme, né? O cara é muito reacionário e não sei o que vai dar, não. Ainda disse que vai dar emprego para os mexicanos para construir o muro de separação dos Estados Unidos. Loucura. Não, na minha opinião, foi uma vitória surpreendente, ninguém esperava. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, a gente tem que torcer por ele e eu acho que... Interfere nos mercados em geral, provavelmente nas perspectivas de negócio com os Estados Unidos e, enfim, fechamento dos mercados deles para os nossos produtos. E uma onda de conservadorismo no mundo, né, que se reflete em geral. O mundo reflete um pouco os Estados Unidos, as tendências lá, infelizmente. O porta-voz da presidência conversou com a imprensa e reforçou a fala do presidente Michel Temer a uma rádio quando disse que as relações entre Brasil e Estados Unidos não vai mudar. As relações entre Brasil e Estados Unidos são marcadas por elevado grau de intensidade e diversidade. Isso se observa não apenas no plano governamental, mas também nos fortes laços que unem nossas sociedades e nosso empresariado nos mais diversos campos. Apesar da afirmação do governo brasileiro, o especialista em relações internacionais, José Niemeyer, diz que o Brasil deve sim sentir mudanças nas relações comerciais com os Estados Unidos depois da eleição de Trump. Com Trump, o Brasil pode sentir, no médio prazo, um refluxo no interesse norte-americano, das empresas e da sociedade norte-americana, em comprar produtos brasileiros. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o fluxo do comércio bilateral foi de 50 milhões e meio de dólares, de acordo com os dados do Ministério das Relações Exteriores. O país também é o que tem maior volume de investimento externo direto no Brasil, com um total estimado em 116 bilhões de dólares pelos dados mais recentes, que são de 2013. Com Trump, o Brasil pode sentir, no médio prazo, um refluxo no interesse norte-americano, das empresas e da sociedade norte-americana, em comprar produtos brasileiros. Bom, para falar um pouco mais ainda sobre esse assunto, sobre a vitória de Donald Trump como novo presidente para os Estados Unidos a partir do ano que vem, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP de São Paulo, Marcos Vinícius de Freitas. A gente conversa com ele pela internet. Professor Marcos Vinícius, obrigado primeiro pela colaboração com a gente aqui no jornal. Professor, o Donald Trump fez uma campanha bastante polêmica durante meses, mas o discurso dele, o primeiro discurso após a vitória, foi um discurso considerado mais brando. É uma mudança de postura? É esperado isso? O que a gente pode esperar dele como efetivamente presidente dos Estados Unidos? Bem, o que a gente sabe muito claramente é que o que você faz na campanha não é necessariamente aquilo que você vai conseguir implementar depois quando for presidente do país. Então, nesse discurso, o presidente Trump, agora eleito, passou a adotar um tom mais presidencial, mais tranquilo, no sentido de tentar estender um ramo de oliveira àqueles que se opuseram à sua eleição. E quando a gente nota o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente vê que realmente se chegou à eleição muito dividida. Então, o discurso dele tenderá a apaziguar os ânimos e a preocupação fundamental nele e a função principal que o governo dele terá de fazer é justamente lutar para fazer com que os Estados Unidos cresçam novamente e criar mais empregos dentro da economia para que, de alguma forma, seja compartilhada a riqueza. Na sua opinião, venceu, então, um desejo do povo americano de uma mudança efetiva na política nacional? Sim, haverá uma mudança de rumo, até porque o que a gente observava nas plataformas eleitorais são dois desejos completamente diferentes. Por um lado, nós tínhamos a candidata Hillary Clinton, que previa aí
um aumento de impostos e uma redução até no sentido da competitividade dos Estados Unidos, uma vez que as indústrias não conseguiriam competir em pé de igualdade. E o que o Trump está tentando fazer, neste momento, conforme ele prometeu, é a redução de impostos da classe média, das empresas, no sentido de que os Estados Unidos se transformem novamente num país competitivo para atrair recursos, tanto externos, mas principalmente para estimular um aumento da produtividade norte-americana. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o professor Marcos Vinícius. Muito obrigado, professor, pela sua participação com a gente. Uma boa noite. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, professor. Bom, e aqui dentro do estúdio a gente continua essa discussão. A gente falou sobre as eleições nos Estados Unidos ao longo de todos os meses de campanha e é claro que não dá para não falar sobre o resultado agora. Suad, a gente percebe, então, esses movimentos, daqui a pouco a gente vai falar sobre a repercussão em outros países, como é que os outros líderes mundiais receberam a notícia, mas fica uma apreensão, pelo menos aqui no Brasil, o que a gente percebe é das pessoas pensando nas políticas imigratórias do Donald Trump. Ele foi muito incisivo, muito ríspido quando falou ao longo de toda a campanha. Esse é um ponto que, na sua visão, tende a se manter firme ou tende a ser alterado com o passar do tempo, quando ele assumir a Casa Branca? Assustou bastante, porque ele falou que é contra imigrantes, não quer que muçulmanos entrem. O que ocorre, você percebe muita gente agora colocando as coisas mais claras e dizendo que ele é contra imigrantes ilegais. Ele diz que, segundo ele, pessoas que imigram para os Estados Unidos têm uma profissão e contribuem para a economia local serão sempre bem-vindas. Agora, pessoas que chegam lá com as mãos abanando e querem receber os benefícios do Estado americano, isso ele não concorda. E é uma política divergente. Protecionista. Protecionista, Ele protege a população do país dele. Tanto que ele termina o discurso dele, o último, ele diz assim, eu amo esse país. Quando ele diz eu amo esse país, ele vai proteger aquele país. A globalização, ela cuida de você fazer novos blocos econômicos, novas parcerias. No caso dele, ele acha que os Estados Unidos está perdendo com muita parceria e que os empregos que foram gerados fora dos Estados Unidos em nome de empresas americanas têm que voltar para os Estados Unidos para ajudar a população. Então, é como se ele fizesse o efeito globalização ao contrário e trouxesse as fábricas todas para dentro de novo. Entendeu? O que é contrário ao próprio pensamento republicano. É contra, porque eles são capitalistas extremos. Porque eles são capitalistas libertários. Exatamente. Isso vai tudo se adequar ainda, porque nem tudo o que ele disse vai ser feito. Ele não vai conseguir fazer tudo o que ele disse, não. Principalmente com esse muro aí, né? Muito estranho, né? O muro, não, o muro, claro, chega a ser... Eles são um bloco. México, Canadá e Estados Unidos são um bloco NAFTA. Né? E muitas fábricas americanas estão dentro do México e os mexicanos trabalham e produzem, né? Para os americanos. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ele parece que ele ainda não se adequou muito ao mundo político. Ele é um empresário que aposta para ganhar e, como a maioria de alguns eleitos aqui no Brasil também, que dizem não sou político, estou me candidatando porque gosto do meu estado. Quando chega lá em cima e vê como é difícil a gestão pública, como ela é complicada, aí sim ele vai se adequando. Deixa ele sentar na cadeira dele. Você tocou no bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México. Isso aí sofre algum revés com a vitória do Trump? Dificilmente, porque são coisas já pré-assinadas, já bem consolidadas, né? Tem um bloco transpacífico agora, né? Sim. Ele já disse que é contra. Não quer, porque diz que os Estados Unidos vai perder dinheiro. Lógico que tem muito mais coisa por trás disso do que somente o querer dele, né? Muito mais gente envolvida, o partido envolvido, como a gente já disse, o próprio Congresso tem que aprovar, tem todo um mise-en-scène aí que tem que ser feito. Vamos aguardar para ver. Ele não vai conseguir fazer muita coisa do que ele prometeu ali na campanha.